Eu fico tão feliz quando recebo um recadinho das minhas amigas, dos meus amigos também, mas das minhas amigas que sempre pedem: Mônica, vamos falar mais sobre menopausa? Eu estou passando por isso, não é fácil para a mulher, não é mesmo não. É uma fase em que o corpo muda, os sentimentos também, a bagunça dos hormônios vem com força, como por exemplo, eles faltam estrogênio, prolactina, e vão trazendo sintomas muitas vezes desagradáveis. As nossas amigas do Manhã Total pediram e aí eu convidei a ginecologista a doutora Flávia Narciso com a gente aqui hoje para uma boa prosa. Esteja à vontade para participar. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, minha linda, o convite. E vamos falar dela sem medo, né? Sem medo. Da menopausa. Você sabia que as dúvidas principais das minhas amigas são em relação, por exemplo, a essa dança dos hormônios? Por exemplo, prolactina, estrogênio, o que isso vai mudando nessa fase? Mônica, com a menopausa, o que acontece? O nosso ovário, ele para de funcionar. Não só o nosso ovário, Praticamente o nosso corpo vai diminuindo o funcionamento dele. E com isso, alguns hormônios que são produzidos pelo ovário, pela suprarrenal, vai ter a diminuição desses hormônios a nível do nosso organismo. E os sintomas, na verdade, da menopausa, nada mais são pela falta desses hormônios que hoje a gente sabe que são muito bem tratados aí, sabe? Aquela ideia que a gente tinha de menopausa, que fazer reposição hormonal levava ao câncer, é claro que tem casos e casos, a gente tem que avaliar a mulher sem dúvida, mas assim, hoje a reposição hormonal, ela melhora muito em todos os sentidos. Você tem uma melhora de Alzheimer, uma melhora no Parkinson, uma melhora no infarto, uma melhora no derrame, alguns cânceres você tem melhora. Então assim, você fazer uma reposição hormonal hoje, sem dúvida nenhuma, faz com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor ao envelhecer. E cada mulher tem o seu caminho quando se trata de terapia hormonal? Sem dúvida nenhuma, cada mulher tem o seu caminho. A gente hoje sabe que assim, a reposição hormonal, ela é específica para cada um, porque se você é diabética, se você tem pressão alta, se você teve um câncer de mama, se você teve um câncer de ovário, se você teve um câncer de pulmão, um câncer de intestino, ou se você teve tem um Alzheimer, é claro que cada mulher vai ter um caminho diferente para seguir com a menopausa, com a reposição hormonal, com o tratamento. O estrogênio, eu estava lendo outro dia, porque esse assunto chama muita atenção, Eu estava lendo que às vezes a falta dele é responsável até por um tipo de comportamento da mulher que se torna um pouco mais agressivo, mais irritado. É isso que acontece na falta dele? Sim. O estrogênio é o hormônio mais importante para o funcionamento da mulher, sem dúvida nenhuma. Ele é muito importante mesmo. E o que acontece com a falta do estrogênio? Você começa a ter todos os sintomas da menopausa, que todo mundo reclama. Os calores, a falta de libido, o desinteresse total sexual, a irritabilidade, o choro fácil. Aquela mulher que às vezes tinha um convívio legal no trabalho, na casa dela, ela perde esse convívio porque ela fica extremamente agressiva, ela não dorme. Se você tem fogacho à noite, você tem os calorões à noite, você não consegue dormir, automaticamente o que vai acontecer no outro dia? Você já amanhece irritada, E aí essa mulher, na grande maioria das vezes, em vez de procurar um ginecologista, aí ela vai para um psiquiatra, ela vai para começa a tomar um monte de medicações que, na grande maioria das vezes, a própria reposição hormonal ia fazer com que, mesmo que ela precise de um psiquiatra, ela vai usar doses menores de medicações, ter um acompanhamento muito mais tranquilo a nível de menopausa. Olha só, me sinto impotente durante o que estou vivendo na menopausa. Queria aliviar a irritabilidade e os fogachos. Achei interessante isso. Impotente. Porque, na verdade, assim, amiga, você perde o convívio mesmo. Dependendo do grau de descompensação que você está na sua menopausa, você perde o convívio. Entendeu? Assim, aquela mulher que gostava de sair, de aprontar, que estava sempre bonita, que estava sempre poderosa, sempre para cima, você vê essas mulheres murchando. Uma vez eu assisti uma palestra tão interessante que o cara comparou a mulher na menopausa com uma flor, Você vê aquele botão lindo, aquela mulher desabrocha, aquela mulher vira aquela flor linda, maravilhosa, depois essas pétalas vão caindo. Mas não necessariamente quando essas pétalas vão caindo, você precisa se sentir menos poderosa, porque ali vai ficar uma semente que às vezes vai dar muitas outras roseiras, O problema é que a gente não olha por esse lado, você está passando por um inferno astral naquele momento, e isso faz com que você, de uma certa forma,
assim, se desoriente naquele momento, e aí a gente vê, até quando você me mandou o convite, você me falou em relação à prolactina na menopausa. Na grande maioria das vezes, essa prolactina, ela aumenta na menopausa, não é nem porque ela tem algum problema. É claro que a prolactina alta, ela tem que ser investigada, sem dúvida nenhuma, mas na grande maioria das vezes é pelo uso de medicação. Ela vai no psiquiatra, começa a usar várias medicações no psiquiatra e essas medicações, algumas delas fazem com que aumente a secreção mamária. E por quê? Porque a prolactina sobe, essa prolactina sobe e aí no exame essa prolactina vai dar alta. Mas ela não está alta pela menopausa. Ela está alta por quê, amiga? Ela está alta porque ela está usando uma medicação para ansiedade, para transtorno de ansiedade, para depressão, para irritabilidade, que faz com que essa prolactina vá subir. A doutora Flávia acabou de chegar de um congresso que discutiu realmente, que bom que esse cenário vem à tona com especialistas para melhorar a nossa qualidade de vida. E o que vocês viram lá? Até uma amiga está falando que, olha, Mônica, a falta de libido, o que eu faço com ela quando eu não posso fazer reposição hormonal? O que se disse nesse congresso, Flávia? Mônica, você sabe que assim, né, a gente vai para esses congressos, você faz na expectativa que você vai trazer um monte de coisa nova, né, um monte de remédio, um monte... Assim, realmente você entrou aí agora, tem uma testosterona nova que está entrando, uma testosterona bioidêntica, que eu tenho tido uma resposta boa com ela no consultório. Vai entrar agora o spray de pele, que é um hormônio novo, que vai ser na pele mesmo. Então, assim, tem algumas novidades. Mas assim, eu falei que eu queria vir aqui até para falar isso. Você sabe que no congresso, o que eu fechei no congresso? Lá, eu assisti várias palestras com vários profissionais, gente renomada a nível de Brasil e de mundo, né? E assim, o que a gente fecha isso lá? Que a menopausa é um conjunto de sintomas e situações que precisam ser olhadas de um todo. Religiosidade, você precisa ter algo mais no seu coração, você precisa ter um hobby. Se você gosta de costurar, de cozinhar, de plantar, de fazer tricô, crochê, costurar, isso é muito importante, porque uma hora que você faz isso, você já tem um alívio muito grande a nível de cérebro, pensando em Alzheimer e Parkinson. Você tem que ter uma atividade física adequada. E não necessariamente, eu brinco muito com minhas pacientes, a gente precisa gastar dinheiro para fazer atividade física. A gente tem um parque lindo aqui em Uberlândia, vários, né? Porque onde a gente mora lá tem um também super charmoso, que você pode fazer uma caminhada. Você tem que ter uma alimentação balanceada. Porque açúcar e farinha branca descompensa mais ainda os seus calores, não tenha dúvida disso, tá? Você tem que ter um sono adequado. Por favor, gente, vamos batalhar por isso, vamos desligar a tela 10h30, 11 horas da noite, para você conseguir dormir até umas 11h15, 11h30. Isso é muito importante, se você conseguir dormir mais cedo. E aí vem, eu acho que para somar tudo isso, para a gente conjugar com tudo isso, vem a reposição hormonal para aquelas pacientes que podem usar a reposição hormonal. Porque nem todas vão poder usar a reposição hormonal, né? Mas tem outros caminhos também. Mas tem outros caminhos. A gente tem aí essa telespectadora que perguntou aí sobre a libido. A gente tem a maca, a gente tem a mucuna, a gente tem o tríbulos terrestres. Vai melhorar? Você vai ficar igual você era quando você tinha 20, 25 anos? Não, gente, não vai. Nós não vamos voltar a essa idade mais. A gente tem que integrar com essa idade que nós temos hoje. Nós estamos com 50, 55, 60, 65. Vamos viver ele da melhor maneira possível, né? É sempre muito bom conversar com você. Espero que você não demore para voltar. Muito obrigada aqui às meninas que mandaram perguntas. Não apaguem as perguntas, viu? E diante de tudo isso que a Flávia trouxe, vou fazer um pedido. Que haja um pouco mais de respeito às mulheres que estão nesta fase e menos julgamento, tá? Porque isso também pode interferir e muito, não é? Sem dúvida nenhuma. Não, gente, tem dó. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu, Flávia? Flávia Narciso, ginecologista, com a gente aqui no nosso Manhã Total.